Bom dia, paz e bem. Nos dois módulos anteriores, vimos sobre os documentos Unitatis ad Integratio, que trata sobre o diálogo ecumênico, e a Dignitatis Humanae, que fala sobre a liberdade religiosa na perspectiva da Igreja Católica, que diz respeito tanto ao diálogo ecumênico quanto ao diálogo interreligioso. Então, dando continuidade ao estudo dos documentos do Vaticano II, que normatiza o diálogo da Igreja, tanto com o protestantismo histórico, quanto com as religiões não cristãs, nesse módulo conheceremos melhor a Declaração Nostra Aetate, um dos documentos que mais evidencia a abertura da Igreja Católica aos sinais dos tempos, né? Que apontam para um pluralismo religioso cada vez mais acentuado na nossa sociedade, não havendo, portanto, mais espaço para um posicionamento eclesiocêntrico e exclusivista, ao qual fechava a igreja em torno de si mesmo, né, a possibilidade, inclusive, de haver salvação fora da igreja. Então, com a decisão da igreja de dirigir um olhar contemplativo às religiões não cristãs, percebendo nelas ali as sementes do verbo, né, que levam as pessoas ali, apesar de não conhecer o cristianismo, não conhecer Jesus Cristo, levam à salvação, ela inviabiliza quaisquer afirmações em sentido literal, de que fora do âmbito da igreja não há salvação. Ou seja, a partir do Vaticano II, reconhece que há salvação sim fora da igreja. E não dá mais para fazer a leitura no sentido literal, interpretando no sentido literal, aquele axioma antigo, né? Extra ecclesia nulla salus. O título Nostra Aetate significa nosso tempo, né? A nossa época, né? Sinaliza o tema da leitura dos sinais dos tempos. Ou seja, a igreja faz a leitura dos sinais dos tempos, percebe aí um pluralismo religioso muito grande e com isso abre-se às outras religiões. A Declaração Nostra Aetate mostra claramente o posicionamento positivo da Igreja Católica frente às outras religiões. Ou seja, dirige às outras religiões um olhar contemplativo de quem não mais as rejeita, né, mas as respeita, encontrando ali, inclusive, possibilidade de crescimento a partir dos valores dessas outras religiões. O documento é muito pequeno, só tem 5 parágrafos, mas isso não impede que o concílio expresse sua intenção de aproximação da igreja com as diferentes tradições religiosas. A intenção inicial do concílio, né, era tratar somente da relação com os judeus, mas depois foi acolhida a sugestão dos bispos da África e da Ásia, que são regiões onde tem muitas religiões, né, no sentido de estender-se a todas as outras religiões. Então, o nascimento do documento é tido como um dom do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, né, concedido à igreja. E até os dias de hoje, o documento é referência para as relações da igreja com as outras religiões. Basta um simples olhar, né, no cenário religioso atual para a gente se deparar com um pluralismo religioso cada vez mais crescente. E o documento reconhece haver uma maior consciência desse pluralismo nos dias de hoje, né, que é fruto de uma maior mobilidade da população e de uma maior facilidade nas comunicações, ou seja, o processo de globalização aproxima as culturas e coloca as culturas em interação. Daí essas culturas manifestar-se religiosamente, formando um pluralismo religioso. A presença das minorias religiosas vai suscitar novas questões relativas à liberdade religiosa, sobretudo a teologia, né? E as exigências legítimas de comunidades de várias religiões. A explicação do pluralismo religioso evidencia as diferenças na concepção do divino, da natureza, do ser humano e do seu destino final. O que o concílio reconhece nesse pluralismo religioso? Que há uma significativa sintonia entre elementos das tradições religiosas com a fé cristã. Esses elementos são considerados como estimáveis, religiosos e humanos. Coisas verdadeiras e boas, vai dizer a Lumen Gentium, né? Elementos de verdade e de graça, adigentes, vai reconhecer de verdade e santidade, a nossa próprio documento nós estamos analisando, a Nostra Aetate. E as tradições contemplativas, adigentes 9, né? E também a própria Digentes vai reconhecer que as sementes do verbo nas outras religiões, que mostra o grande alcance que nós tivemos em relação à questão do diálogo, que já extravasa o cristianismo e alcança as outras religiões. E também reconhece um patrimônio espiritual das outras religiões, o qual se torna um convite ao diálogo, né? Todos esses valores encontrados ali nas outras religiões, né,
que se dá na forma da semente do verbo, são considerados como reflexos da verdade a iluminar toda a humanidade. Quando se fala em unidade em relação às outras religiões, né, não se fala na mesma perspectiva do diálogo ecumênico interreligioso, que as comunidades eclesiais e a própria Igreja Católica procuram a unidade atendendo aquele desejo expresso por Jesus, né, de unidade, que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, João 17:21. Não, a unidade em que se trata aqui a Nostra Aetate é uma unidade mais ampliada, né? Para além do cristianismo, a unidade, aquilo que une todas as religiões. Ou seja, se nós já temos discrepância no cristianismo, né, que impedem a unidade, muito maior discrepância nós vamos ter em relação às outras religiões. Mas tem algo em comum ali com as outras religiões, entre as religiões, que faz com que haja uma unidade da humanidade. Então, o primeiro valor ressaltado pela Nostra Aetate, né, é que é essa unidade da humanidade, ou seja, o que os homens têm em comum, uma mesma origem e que o plano divino de salvação abraça a todos, ou seja, a salvação de Jesus ela tem um caráter universal, ela não se dá só no âmbito do cristianismo, mas alcança as outras religiões. Então, existe um só plano divino para cada ser humano que vem a este mundo, um único princípio e fim, sejam quais forem a cor da sua pele, o contexto histórico, geográfico em que vive e age, a cultura onde cresceu e se expressa. As diferenças são um elemento menos importante confrontadas com a unidade, que é radical, fundamental e determinante. O discurso do Papa João Paulo II à Cúria Romana em 1986. Ao longo da história até os dias de hoje, os homens, nas suas crenças e comportamentos religiosos, têm expressado a sua busca de Deus de muitas maneiras, nas orações, nos sacrifícios, nos rituais, nas meditações, etc. Apesar das ambiguidades existentes entre elas, né, que frequentemente elas representam, essas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado um ser religioso. Caracteriza como ser religioso por aquilo que tem em comum, né, que são as orações, os sacrifícios, rituais e meditações. A unidade como um dado concreto. Né? A Nostra Aetate vai sinalizar que esta é algo para a qual a humanidade está a caminho. Uma unidade como objetivo futuro, não de momento. Então, se no diálogo ecumênico busca-se a unidade de fé, básica para a comunhão entre cristãos, né, no que diz respeito às diversas tradições e ritos, no diálogo interreligioso é impossível alcançar uma unidade semelhante, né, de fé entre as diversas religiões. Embora tenham pontos em comum, permanecem diferenças essenciais de doutrina, sobretudo na questão da ressurreição, né, que a maioria das outras religiões não cristãs são reencarnacionistas, além de serem politeístas. Então, a questão da salvação tratada em relação às outras religiões. O princípio básico da universalidade da salvação, que a salvação é para todos. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Portanto, seja cristianismo, judaísmo, islamismo, ou hinduísmo, budismo e outras religiões, todas convergem para esse único mediador que é Cristo. O que diz o apóstolo dos gentios? Apóstolo Paulo, mesmo os pagãos que por natureza agem conforme a lei, embora sem a conhecerem, são justos diante de Deus, justos por aquilo de bom que eles praticam nas suas religiões. O que diz o Concílio Vaticano II? Vai afirmar positivamente que a graça de Deus chama a todos. Nós vamos ver isso aí na Lumen Gentium 16, na Dei Verbum 3 e Gaudium et Spes 22. Essa graça transcende a própria igreja e o próprio cristianismo. E o fundamento teológico para isso aí, né, que nós temos que a ação do Verbo e do seu Espírito não só age no coração das pessoas, mas também nos elementos objetivos de suas tradições religiosas. Então, o indivíduo ele não é salvo apesar das religiões, mas ele é salvo nas religiões também, porque elas congregam ali valores que são capazes de levar à salvação. Valores esses que são reconhecidos pelo Concílio Vaticano como as sementes do Verbo. Então, no único plano salvífico encontram-se também as religiões, por Deus mesmo incluídas como caminhos para ele, os caminhos diversos conhecidos somente por Deus. Afinal, na casa de Deus
há muitas moradas, vai dizer João 14, versículo 2. Essa ideia de há muitas moradas na casa de meu pai quer referir-se que há espaço para outras pessoas em outros credos religiosos. Então, como os padres conciliares veem os pagãos? Em primeiro lugar, deve-se observar que há uma visão positiva, não mais exclusivista, mas inclusivista. Por força do Espírito Santo, que misteriosamente opera neles, observam a lei divina no seu núcleo, né, o mandamento do amor, ou seja, que principalmente ali presente na regra de ouro, né, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Por isso, Deus não lhes rejeita a salvação. Sob o influxo da graça, os povos das religiões não cristãs buscam a Deus de coração sincero, ali com honestidade, se esforçando por realizar com as obras a sua vontade, conhecida através do ditame da consciência de cada um, ou seja, a lei de Deus ali, a lei natural escrita no coração das pessoas, que leva elas à prática do bem e também leva a evitar a prática do mal. Assim podem conseguir a salvação eterna. Vai reconhecer a Lumen Gentium 16 e a de Gentes número 9. A Gaudium et Spes contempla os não cristãos no processo de salvação, que podem aguardar a salvação em Cristo ressurrecto. Todos os homens de boa vontade, nos quais a graça trabalha invisivelmente no coração. Com efeito, Cristo morreu por todos, e a vocação última do homem é efetivamente uma só, a divina. Por isso, devemos afirmar que o Espírito Santo dá a todos a possibilidade de serem associados ao mistério pascal nos modos que só Deus conhece. O papel das religiões no processo de salvação. Há um reconhecimento por parte dos padres conciliares de elementos salvíficos presentes ali nas outras religiões, são os mitos, ritos e símbolos, que é o que constitui uma religião. Abre o caminho para o reconhecimento de algum papel das religiões na ação salvífica de seus membros. Então, a ação salvífica das religiões não cristãs se dá pela definição por fatores antropológicos, né? Refere-se à busca das pessoas nas suas tradições religiosas por paz, felicidade, harmonia, realização plena nas relações consigo mesmos, né, na tessitura de relações interpessoais, com os outros, com a natureza e com o divino. Acredita que nas religiões encontra o caminho para o absoluto. As religiões são mais que simples aspirações do ser humano, são meios pelos quais o próprio Deus busca o ser humano para fazer nele morada. Isso torna as religiões fonte de sentido à vida. A principal função da religião é conferir sentido à vida das pessoas numa sociedade em que se verifica aí um profundo vazio existencial, somente preenchido por aquilo que as religiões oferecem. A definição também dessa ação salvífica se dá por fatores teológicos. A Nostra Aetate reconhece a existência de verdade e santidade nas diferentes tradições religiosas em seus próprios elementos, em seus modos de agir, de viver, em seus preceitos e doutrinas. Esses elementos refletem a luz que ilumina todos os homens, ou seja, o próprio Cristo. As religiões não são falácia, engano, vazias. Há nelas algo de profundo, perene, verdadeiro e santo. Também pode-se definir essa ação salvífica por fatores sociológicos, porque as religiões são um fato concreto, cumprem a função social, estão presentes no cotidiano da vida social, influenciam esse contexto com seu poder de ser força de integração ou de fragmentação do complexo social e da relação entre as pessoas. A religião tem a capacidade de fomentar a unidade e caridade entre os homens. No que se refere ao diálogo interreligioso, a Nostra Aetate vai tratar sobre esse diálogo da Igreja Católica com a diversidade religiosa. Como a religião é entendida? Essa é a primeira pergunta de fundo, como elo de ligação entre o ser humano e a divindade. Ou seja, a religião ela tem esse efeito, o religar ali. Esse conceito se aplica a todas as religiões, não só ao cristianismo. A via do diálogo é a melhor forma de estabelecer essa ligação. O ser religioso implica ir ao encontro do outro, respeitá-lo em suas diferenças e com ele conviver e realizar projetos comuns na defesa e promoção da vida em todas as suas formas. Qual que é o conceito de diálogo interreligioso? De acordo com Elias Rolfe, o diálogo interreligioso é uma comunicação e um compartilhar da vida, experiência, visão, reflexão dos fiéis de religiões distintas, buscando juntos descobrir o trabalho do Espírito entre eles.
É uma jornada em conjunto, numa comunhão de mentes e corações rumo ao reino para o qual Deus chama todos os povos. O que visa o diálogo interreligioso, ou seja, qual a finalidade do diálogo interreligioso? Numa perspectiva sociológica, né, visa a solução para os problemas que dizem respeito à humanidade, sobretudo a questão da sustentabilidade da vida do planeta, que nesse momento faz parte da agenda de discussão no diálogo interreligioso. É no sentido de esclarecer o sentido da vida e promover uma ação comum em favor da paz e da justiça no mundo. O que é o diálogo interreligioso para a Igreja Católica? É um modo de ser, a melhor postura da Igreja inserida no mundo até agora, até o momento. Antes ela se inseria pela via, né, da negação, ou seja, nas outras religiões para ser salvo precisava de ingressar na Igreja Católica, precisava de voltar à barca de Pedro. Agora não. O diálogo interreligioso passa a ser um elemento constitutivo do próprio ser da igreja, faz parte da essência da igreja dialogar. É uma dimensão integral da igreja, né, como sacramento do reino de Deus. É demanda de nossa fé cristã da Trindade. Né? Ou seja, há ali um motor que leva a igreja a dialogar, que é a própria Trindade, né, sob a ação do Espírito Santo. É o que move, né, o mover do Espírito Santo em direção ao diálogo. E tendo em vista a comunhão, né, no diálogo interpessoal. Nós temos dois pontos de partida para o diálogo interreligioso. Em nível antropológico, são as perguntas fundamentais da vida humana respondidas por todas as religiões. Né? Cada religião vai ter ali sua oferta, né, a sua resposta a essas perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? O que é a vida? Né? O que é a felicidade? Por que o sofrimento? Qual é o meu lugar no mundo? São perguntas em nível antropológico, né, relativos ao ente, né, ou seja, o ser da pessoa, e que as religiões procuram responder. Então, esse é um ponto de partida para o diálogo. Ver quais são as respostas das religiões nesse sentido. E também temos um ponto de partida religioso, né, na perspectiva religiosa, que é a experiência do mistério divino no espírito. O diálogo se refere ao conteúdo da crença e o modo de crer em cada experiência religiosa. As questões antropológicas levam à questão teológica sobre Deus, ou seja, essa busca por compreender quem sou, de onde venho, para onde vou, leva necessariamente à questão de Deus respondida pela religião. Então, as religiões procuram dar uma resposta a essas indagações, num horizonte de transcendência à realidade deste mundo. E, nesse sentido, o diálogo é antropológico e religioso a um só tempo. Essa relação estabelecida por meio do diálogo entre diferentes horizontes de sentido para a vida humana tem por finalidade a compreensão recíproca, ali um intercâmbio, né, de dons entre essas religiões, né, com uma perspectiva de unanimidade dos conteúdos essenciais de cada projeto de vida. Os pré-requisitos ao diálogo interreligioso, para a gente entender melhor esse documento Nostra Aetate. Em primeiro lugar, tem que haver a predisposição ao diálogo. Sem vontade de dialogar, o diálogo não acontece. A abertura ao contexto do pluralismo social e religioso. Reconhecer que o pluralismo religioso está aí e que esse pluralismo religioso não é algo que é ali uma ameaça contra a igreja. Buscar formação para o diálogo em seu conteúdo e método, para que se possa devidamente colher a riqueza dos encontros, né? De modo a superar, né, os obstáculos à unidade entre cristãos e à cooperação entre as religiões. Se dentro do cristianismo busca a unidade entre os cristãos em torno da fé, em relação às outras religiões busca a cooperação em torno daqueles elementos comuns que tem, que é a erradicação da pobreza, a erradicação da violência, né, a conquista da paz, a questão da preservação do meio ambiente, tudo em vista à sustentabilidade da vida no planeta. Simpatizar-se com o outro, é preciso haver essa empatia em relação ao outro, né? Uma simpatia. É uma disposição fundamental que permite penetrar na existência do outro, em seu sentimento, né? Em sua psique, para compreendê-la a partir de dentro. Entrar na cosmovisão do outro, ou seja, na visão de mundo do outro. Conhecer a religião do outro, colocando-se na pele do outro, buscando fazer sua experiência dele, mais do que entender suas ideias. Reconhecer as lógicas contextuais e verdades históricas situadas no interior de diferentes níveis de realidade, né, que é a disposição para um aprendizado recíproco, ali tendo o diálogo como um intercâmbio ali de conhecimento mútuo.
A identidade e a alteridade, né? Que a identidade não é um horizonte fechado. É possível uma identidade relacional, comunional e cooperante. A alteridade é dom que permite que eu me conheça melhor no outro. O princípio da convivência, que é entre as pessoas, né, em nível religioso, implica o respeito à liberdade do outro. Exige igualdade de condições, sem tendências de superioridade, mas com respeito e confiança mútuos. Aqui está a importância da, 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 da Dignitatis Humanae, que fala sobre a liberdade religiosa, né? Sobre esses princípios. A sinceridade e boa-fé, né? A humildade para aceitar verdades e valores presentes na posição do outro. A unidade fundamental de toda a raça humana, nós já vamos ver nessa primeira sessão da nossa Etate, né? Que a missão da igreja se dá no exercício da caridade e a busca da unidade, que ultrapassa os limites do diálogo ecumênico, alcançando outras religiões, buscando estabelecer relações amigáveis com elas, ali de respeito com elas e de enriquecimento, né? Então a motivação para isso são os laços comuns a toda a humanidade e a inquietação religiosa própria de todo o ser humano. A seu modo, as religiões não cristãs procuram dar resposta a essas inquietações. Quem sou, de onde venho, para onde vou, né? Exercem a função de elo da ligação do ser humano com o divino. Então, toda e qualquer religião tem essa função de religar o homem a Deus. O que os homens têm em comum? Uma mesma origem, que é um Deus, e um só fim último, também Deus. O que os homens esperam das religiões? Resposta para o enigma da condição humana, né? A fragmentação humana, da fragilidade do ser humano e do destino último do ser humano. Mas, sobretudo, solucionar a questão da morte, né? A questão da esperança, né, de uma vida após a morte. Então, o que é o homem? Qual o sentido e a finalidade da vida? O que é o pecado? De onde provém o sofrimento e para que serve? E para que serve? Qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? Que é a morte, o juízo e a retribuição depois da morte? Finalmente, que mistério último e inefável envolve a nossa existência, do qual vimos e para onde vamos? Essas questões que a ciência e a técnica não conseguiram eliminar ali no desencantamento do mundo religioso, né? Provavelmente as tenha aguçado, continuam a ser formuladas nos dias de hoje. Sobre o diálogo com o hinduísmo e o budismo. Os padres conciliares percebem que a história da humanidade está permeada pela crença num ser superior, né? A força oculta presente no curso das coisas e acontecimentos humanos, no reconhecimento da existência de uma divindade suprema ou mesmo num Deus que é Pai. Essa percepção e esse conhecimento, embora se dê de formas as mais diversas possíveis, e às vezes até discrepantes, penetram suas vidas de profundo sentido religioso. Então, a função das religiões, que elas procuram responder às mesmas questões e noções mais apuradas e numa linguagem mais elaborada. A recepção da ideia da divindade, do divino, né, do conceito que se tem de Deus, tanto no hinduísmo quanto no budismo. No hinduísmo, há uma pluralidade de crenças, que refere-se à procura por resposta ao mistério divino, né? Inclusive meditação filosófica, também insere-se a meditação filosófica. Os homens procuram libertar-se de suas angústias por meio do ascetismo, da meditação, né? O refúgio amoroso e confiante em Deus. Já no budismo, em suas diversas expressões, há o reconhecimento da radical insuficiência deste mundo imutável. Propõe-se o caminho pelo qual os homens, com espírito devoto e confiante, passam a alcançar o estado de libertação perfeita, ou seja, atingir pelos próprios esforços ou ajudados do alto a suprema iluminação. Ou seja, colocar fim ali àquele ciclo vicioso que tem de encarnação, de reencarnação, vida, morte, reencarnação, vida, morte, reencarnação, alcançando-se a iluminação. É próprio de todas as outras religiões procurarem formas de ir ao encontro das inquietações do coração humano, propondo caminhos, isto é, doutrinas e normas de vida e também de ritos sagrados. E isso é o que também se tem em comum com as outras religiões. Em relação ao diálogo com o hinduísmo e o budismo, qual a posição da Igreja Católica? Há uma nova compreensão de eclesialidade, ou seja, que a Igreja como povo de Deus, né,
espalhada pelo mundo inteiro, não rejeita o que possa haver de verdadeiro e santo nas religiões não cristãs. Por isso, olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. Ou seja, reflete o próprio Cristo, que é a luz que ilumina todos os povos. Contudo, ela não abre mão de sua obrigação de anunciar a todo o tempo Cristo, caminho, verdade e vida, em que os homens encontram a plenitude da vida religiosa e no qual Deus reconciliou consigo todas as coisas. Então, ao reconhecer, haver sinais ali de salvação nas outras religiões, isso não significa que a igreja não vai mais evangelizar. Não, a igreja continua com essa missão de levar o evangelho a ser conhecido, né, a todos os povos e nações, principalmente a questão do reino de Deus, na concretização do reino de Deus aqui na Terra. Então, qual é a exortação que o Concílio Vaticano II faz aos fiéis católicos? Né? Que eles, né, com os fiéis católicos, com prudência e caridade, pelo diálogo e colaboração com os membros das outras religiões, dando testemunho da vida e fé cristãs, reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e morais e os valores socioculturais que entre eles se encontram. Então, nossa igreja conclama a todos a reconhecer, né, esses bens espirituais e morais, esses valores socioculturais que mantêm as sociedades onde estão inseridas aquelas religiões ali em harmonia, né, que sobrevivam em harmonia e que funcionem em harmonia. No diálogo da Igreja Católica com a religião do mundo islâmico, né, fomenta a estima da igreja pelos muçulmanos. Por quê? Eles adoram um único Deus, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens e a cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se de todo o coração, como a Deus se submeteu a Abraão, que a fé islâmica de bom grado evoca. Então nós temos em comum aí, primeira coisa, a raiz, né, dessa religião, que é Abraão, que é a mesma raiz da qual nós viemos. A percepção da divindade no mundo muçulmano. Adoram um único Deus, são monoteístas. Não reconhecem a divindade de Jesus, mas veem-no como um profeta. Já tem ali um grande respeito por Jesus. E Maria é honrada como a mãe virginal de Jesus, a qual por vezes invocam devotamente. Então eles têm uma grande veneração por Maria por ser aquela que disse sim à vontade de Deus. A crença no juízo final, né, no qual Deus remunerará, dará, ou seja, o galardão a todos os homens uma vez ressuscitados. E a prática da vida religiosa, eles valorizam a vida moral, prestam culto a Deus, principalmente por meio da oração, da esmola e do jejum. E qual a posição da Igreja Católica em relação à questão dos fiéis? Ou seja, como os fiéis devem agir em relação à religião muçulmana, que exorta a seus fiéis a esquecerem o passado de discórdias e ódios e sinceramente venham a exercitar a compreensão mútua e a defenderem e promoverem a justiça social, os bens morais e a paz e liberdade para todos os homens. Então, nada de ficar atacando que todos os muçulmanos são terroristas, porque se você for ver bem de perto, não são todos os muçulmanos que são terroristas. Apenas as alas ali ultraconservadoras é que são terroristas. Né? As outras pessoas são pessoas de bem, inclusive que são perseguidas pelos seus próprios irmãos de fé. Sobre o diálogo com a religião judaica. Há um vínculo espiritual muito grande, né? um vínculo que une ali cristãos e judeus. Os judeus são os primórdios da fé da Igreja Católica, né? E é o povo eleito por Deus. Sim. Então, esses primórdios da fé e a eleição se encontram nos patriarcas, em Moisés e nos profetas. Então, a fé cristã está enraizada no judaísmo e ali a salvação da igreja foi misticamente prefigurada no êxodo do povo escolhido da terra da escravidão. Tudo converge, então, para aquele momento ali, né, que nasce a Igreja Católica, tornando-se uma grande religião. Então, o povo judeu foi com eles, sobre o povo judeu,
Foi com eles que Deus se dignou, na sua inefável misericórdia, estabelecer a antiga aliança, que ela recebeu a revelação do Antigo Testamento e se alimenta da raiz da oliveira mansa, na qual foram enxertados os ramos da oliveira brava, os gentios. Ou seja, fala da oliveira mansa ali, que é o povo judeu, e na qual foram enxertados os ramos da oliveira brava, que eram considerados gentios, e que formam a igreja que nós temos hoje, formam a religião a qual nós confessamos e professamos a nossa fé até hoje. E a crença da Igreja Católica, que Cristo, nossa paz, reconciliou pela cruz os judeus e os gentios, de ambos fazendo um só em si mesmo. Então, ali com a sua morte na cruz, Jesus Cristo vai unir tanto os judeus quanto os pagãos. O patrimônio comum existente entre cristãos e judeus. A Igreja Católica reconhece o patrimônio comum que tem com os judeus. Deles é a adoção filial e a glória, a aliança e a legislação, o culto e as promessas, deles os patriarcas e deles nasceu segundo a carne o próprio Cristo, filho da Virgem Maria. A igreja ainda lembra que Pedro e Paulo, considerados fundamentos, ou seja, as colunas da igreja, assim como muitos dos primeiros discípulos, nasceram no próprio judaísmo. Portanto, foram judeus antes de. Portanto, foram judeus que depois se tornaram cristãos. Sobre o diálogo com a religião judaica, há o reconhecimento por parte da Igreja Católica, né? Há a recomendação por parte da Igreja Católica aos fiéis, que procurem um mútuo conhecimento e estima, nutrir um mútuo conhecimento e estima com eles, por meio dos diálogos fraternos e estudos bíblicos e teológicos conjuntos. Qual é a justificativa encontrada pelos padres conciliares para esse diálogo? Os que promoveram a morte de Jesus foram alguns judeus, mas não todos. Não se pode condenar a todos eles. Deve-se evitar na catequese e na pregação que se ensine, seja o que for, que não esteja conforme com a verdade evangélica e com o Espírito de Cristo. A Igreja Católica deplora todos os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo, seja qual for o tempo em que isso sucedeu e seja quem for a pessoa que isso promoveu contra os judeus. Então, nada de nutrir ódio pelos judeus pela morte de Jesus. Devemos, ao contrário, estabelecer um diálogo ali respeitoso e com a possibilidade de crescimento com eles, porque temos muito em comum com os judeus. Então, já concluindo esse módulo, sobre esse documento da Nostra Aetate, o motivo de descrença no cristianismo se dá pela incoerência entre o evangelho e a vida prática dos cristãos. E o amor de Deus é expresso pelo amor aos irmãos, que traz em seus rostos reflexos do próprio Deus, pois todos foram criados à sua imagem e semelhança. Então é preciso espelhar esse amor de Deus no mundo. Qual a contradição que se encontra? Em relação com Deus e com os irmãos, deve haver coerência entre a invocação de um Deus como Pai comum de todos, com o tratamento dispensado àqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, não se pode recusar que sejam todos irmãos quando se invoca um mesmo Deus e Pai. Então, portanto, a posição da igreja no que se refere à discriminação religiosa, é que reprova como contrária ao Espírito de Cristo toda e qualquer discriminação ou violência praticada por motivos de raça ou cor, condição social ou religião. Todos os fiéis católicos são exortados pelo Concílio Vaticano II a terem uma boa conduta no meio dos homens, vivendo na paz como verdadeiros filhos de Deus, ali em diálogo, valorizando o outro na sua própria cultura, na sua própria religião, procurando com ele manter diálogo em vista a um crescimento mútuo. Tenha uma santa abençoada semana e até a próxima.